Capítulo 35. A presença não some, o sono não veio. Subaru permaneceu deitado, olhos abertos, encarando o teto escuro. Silêncio, mas não era um silêncio normal, era pesado, como se o próprio ar estivesse observando. Ele virou de lado, tentou fechar os olhos, mas no instante em que o fez, a sensação voltou, mais forte, mais próxima. Droga, ele se sentou na cama de novo, passando a mão no rosto. Isso não é normal, seu coração batia mais rápido do que deveria, e o pior, ele não sabia o porquê. Tentativa de distração sem conseguir dormir. Subaru levantou, caminhou até sua mochila, aquela mesma, a única coisa que ainda o conectava com seu mundo. Ele abriu, e tirou um livro, velho, amassado, mas familiar. Faz tempo que eu não leio isso. Ele se sentou na cadeira, e abriu. As páginas estavam marcadas, anotações feitas por ele mesmo, tópicos simples, mas agora pareciam diferentes. Gravidade, tudo que tem massa exerce gravidade. Subaru franziu a testa, massa. Ele apoiou o cotovelo na mesa, pensando, a força é mais forte quanto maior a massa, e mais fraca quanto maior a distância. Isso é tipo, ele pegou uma pequena pedra da mesa. Atração, ele soltou, a pedra caiu. Gravidade puxa tudo para baixo. Seus olhos se estreitaram. Mas e se não puxasse? Silêncio. Ele virou a página. Leis de Newton. Um corpo permanece em repouso ou movimento e inércia. Força resultante F igual M. A Subaru parou. Força e aceleração. Os seus olhos começaram a mudar. Então ele levantou lentamente. Se eu conseguir aplicar isso na magia, ele abriu a mão. Em vez de só criar sombra, eu posso manipular a força. Seu coração acelerou. Não, eu posso construir ela. Conexão com magia. Subaru fechou os olhos. Respirou fundo. Magia é a estrutura, então eu posso montar uma nova. Ele começou a organizar na mente marca de seleção intenção, marca de seleção direção, marca de seleção efeito, mas agora marca de seleção força, marca de seleção peso, marca de seleção atração, chama original e distorce percepção. Mas o meu, ele abriu os olhos. Pode distorcer o força. Um sorriso surgiu. Isso é insano. Sinal de alerta interferência. Ele levantou a mão. Preparou. Vamos testar. Chai, algo falhou. A estrutura que ele estava montando simplesmente quebrou, como se tivesse sido interrompida. Subaru travou. O quê? Tentou de novo. Chama-o dessa vez, uma pressão forte, como se algo estivesse apertando o espaço ao redor, e então desapareceu. Silêncio. Subaru ficou parado. Respiração pesada. Isso não foi erro meu. Seu corpo arrepiou. Alguém mexeu. Mais leitura. Obsessão. Ele voltou para o livro, virando páginas rápido. A gravidade pode ser vista como curvatura do espaço-tempo. Subaru congelou. Curvatura, e ele olhou para o ar. Então magia pode curvar espaço. Seus olhos começaram a brilhar. Isso não é só feitiço, isso é manipulação do mundo. Mas a sensação voltou, mais forte. Atrás dele Subaru virou. Nada. Mas ele sabia. Tá aqui no corredor. Sem pensar muito, ele saiu do quarto, caminhou pelo corredor escuro. Cada passo ecoava, mas havia outro som, um que não vinha dele e algo acompanhando. Subaru parou. O som parou. Ele andou. O som voltou. Para com isso. Ele virou bruscamente. Nada, mas a sensação agora estava muito perto. Beatrice percebe, você está fazendo barulho. Suponho. Subaru quase pulou. Beaco. Beatrice estava ali, olhando fixamente para ele. O que você está fazendo acordado? Subaru respirou fundo. Eu não consigo dormir. Ela estreitou os olhos. Seu mano está estranho. Estranho como? Silêncio. Como se algo estivesse tocando nele. Subaru congelou. Ela continuou. Isso não é natural. Você sabe o que é? Não. Pausa. E isso é o problema. Final do capítulo. Subaru voltou para o quarto, mas não tentou dormir. Ficou sentado, olhando pela janela. O céu escuro. E então, por um segundo, algo se moveu. Não rápido como antes. Lento. Intencional. Subaru prendeu a respiração. Eu sei que você tá aí. Silêncio. Mas dessa vez, ele teve certeza. Aquilo não estava só observando. Estava se aproximando. Capítulo 36. Entre confiança e medo. O dia amanheceu. Mas Subaru não descansou. Seus olhos estavam pesados. Seu corpo lento. Mas sua mente acelerada demais. Subaru-kun. Ele virou. Ren. Ela parou ao ver o rosto dele. Você não dormiu. Dormi sim. Não dormiu. Silêncio. Ela se aproximou. O que está acontecendo? Subaru desviou o olhar. Nada. Mentira. Ele travou. Ren segurou o braço dele. Você está com medo. Silêncio. Subaru não respondeu. De algo que não pode ver o certo. Ele arregalou os olhos. Como você? Ela baixou o olhar. Eu sinto. Você muda quando está assim. Subaru ficou em silêncio por alguns segundos. E então eu tô vendo coisas. Ren não soltou. Que tipo de coisas? Sombras. Sensações. Como se ele hesitou. Como se algo estivesse me observando. Silêncio.
Ren apertou levemente o braço dele. Então não é imaginação. Você acredita em mim? Sim. Resposta imediata. Subaru travou. Por quê? Ela olhou diretamente para ele. Por que é você? Silêncio. O coração dele bateu mais forte. Proximidade. Você está tremendo. Tô. Sim. Ren deu um passo mais perto, e colocou a mão no peito dele. Seu coração também. Subaru congelou. Eu fique parado. Ela se aproximou mais. Muito perto. Se você está com medo. Ela baixou a voz. Então fique perto de mim. Subaru não se moveu. Não conseguiu, mas também não quis. Momento leve. Você precisa descansar. Não consigo dormir. Então Ren puxou ele levemente. Deite. Aqui. Sim. Ren, isso é estranho. Você prefere desmaiar de cansaço. Ele deitou, totalmente travado. Ren sentou ao lado. Feche os olhos. Eu não vou dormir. Vai sim. Ela passou a mão suavemente no cabelo dele. Subaru travou completamente. Isso é apelação. Durma. Silêncio. E aos poucos o corpo dele relaxou. Mas mesmo ali seguro, a sensação não sumiu. Última cena. Subaru abriu levemente os olhos. Olhou pela janela. O céu. E então, por um instante ele viu algo enorme. Distante, mas olhando diretamente. Seu corpo gelou. Não acabou. Ele fechou os olhos. Mas dessa vez, ele sabia. Isso estava só começando. Capítulo 37. Olhos que observam o crescimento. O som veio primeiro. Baixo, instável, como algo tentando existir mas falhando. Shaumaka. O ar tremeu levemente. Uma distorção fraca surgiu na frente da mão de Subaru Natsuki. E então o desfez. Como areia ao vento. Silêncio. Subaru manteve a mão estendida por alguns segundos. Esperando. Nada aconteceu. Ele soltou o ar devagar. Ainda não. Sua voz saiu baixa, mas não frustrada. Focada. Observadores silenciosos do outro lado do jardim parados sob a sombra de uma árvore. Emilia e Paco observavam. Em silêncio. Ele está melhorando. A voz de Emilia era suave, quase orgulhosa. Paco, flutuando ao lado dela, cruzou os bracinhos. Está mesmo. Seus olhos pequenos analisavam cada movimento de Subaru. Mas não é só isso. Emilia inclinou levemente a cabeça. Como assim? Ele não está só repetindo. Pac sorriu de lado. Ele está pensando. Construindo magia. Subaru respirou fundo novamente. Fechou os olhos. Intenção, forma, direção, mas dessa vez, ele adicionou algo novo. Peso, força. Seu corpo ficou tenso. Se a gravidade puxa. Sua mão tremeu levemente. Eu posso forçar ela a agir diferente. Ele abriu os olhos. Chama-co. O ar reagiu. Uma pequena compressão, como se o espaço tivesse sido apertado. Por um segundo uma pedra no chão vibrou, e deslizou levemente. Subaru arregalou os olhos. Eu consegui, mas no instante seguinte, a estrutura colapsou. O efeito desapareceu. Silêncio. E então Subaru começou a rir. Funcionou. Reação de Emilia. Emilia sorriu. Um sorriso verdadeiro. Ele conseguiu. Havia alegria ali, mas também alívio. Subaru está se esforçando tanto. Paco olhou para ela, e então para Subaru. Seus olhos mudaram. Sim, mas havia algo diferente no tom dele, mais sério. Instinto de espírito. Emilia. Pac continuava olhando Subaru. Você sente? Ela piscou. Sentir o quê? Silêncio. Algo estranho. Emilia franziu levemente a testa. Não. Pac não respondeu de imediato, mas seus olhos não saíram de Subaru. Sinal de alerta. Algo fora do lugar. Subaru estava concentrado novamente. De novo ele levantou a mão. Se eu estabilizar a estrutura, mas então parou. Seu corpo travou. Por um segundo ele sentiu aquilo, atrás dele observando. Subaru virou rapidamente. Nada, mas seu coração disparou. De novo não. Pac percebe. E agora eu senti. Emilia virou rapidamente. O quê? Pac estava sério. Muito mais sério do que o normal. Algo está errado. Subaru. Não. Pac estreitou os olhos. Algo ao redor dele. Emilia deu um passo à frente. O que você quer dizer? Silêncio. Pac respondeu baixo, como se algo estivesse olhando. Tensão crescente. Subaru voltou a respirar fundo, tentando se acalmar. Foco não é nada, mas no fundo ele sabia. Não era imaginação. Ele levantou a mão novamente. Última tentativa. Seus olhos ficaram firmes. Eu não vou parar. Chama-co. Dessa vez o efeito veio mais forte. O ar comprimiu. Uma pequena área à frente dele ficou pesada, como se a gravidade tivesse aumentado ali. A grama se curvou. O chão estalou levemente, e então o desfez. Mas se durou mais. Subaru sorriu, cansado, mas satisfeito. Tô chegando lá. O olhar de Emilia. Emilia levou a mão ao peito. Ele está diferente, mais forte. Pac respondeu sim. Pausa. Mas não só isso. Emilia olhou para ele. O que você quer dizer? Pac desviou o olhar. Nada e ainda. Mas no fundo ele sabia. Última sensação. Subaru abaixou a mão. Respiração pesada. Mas então, um arrepio.
mais forte do que antes. Ele levantou lentamente o olhar para o céu, e por um instante algo estava lá, grande, distante, mas claramente olhando. Subaru congelou. Eu vi, e dessa vez, ele não duvidou. Fechamento. O vento soprou. A grama balançou. O mundo parecia normal, mas não estava. 3 pessoas sabiam disso. Subaru, Emilia, e Papa, e acima deles algo continuava observando, esperando o momento certo. Capítulo 38. Quebra da calma. O cansaço não vinha do corpo, vinha da mente. Subaru Natsuki estava sentado na beirada da cama, os olhos fixos no chão. Ele não tinha dormido. De novo, o silêncio do quarto parecia errado, como se algo estivesse faltando, ou pior, como se algo estivesse ali, observando. Manhã pesada. O sol já havia nascido quando ele finalmente se levantou. Seu corpo estava lento, mas sua mente acelerada demais. Eu só preciso me manter acordado. Se ele não dormisse, ele não veria aquilo, mas isso também estava cobrando um preço. Encontro com Emilia no jardim. O vento era leve, calmo. Diferente dele, Emilia estava ali, regando algumas flores. Subaru parou por um segundo, observando. Ela parecia normal, tranquila. Algo dentro dele relaxou. Emilia ela virou e sorriu. Bom dia, Subaru. Aquele sorriso era perigoso, porque fazia ele esquecer, mesmo que por pouco tempo. Você acordou tarde hoje. Dormi demais. Mentira. Emilia inclinou levemente a cabeça. Você está diferente de novo. Silêncio. Subaru desviou o olhar. Eu só tô cansado. Ela não respondeu de imediato. Apenas observou ele, mais de perto. Você não parece só cansado. Subaru riu de leve. Tá dizendo que eu tô feio? Não. Resposta rápida. Só estranho. Silêncio, mas dessa vez Subaru não fugiu. Aproximação. Emilia. Ele deu um passo mais perto. Você acredita em mim? Ela piscou. Depende. Se eu disser que ele hesitou, eu tô vendo coisas. Silêncio. Emilia não riu, não duvidou. Apenas perguntou que tipo de coisas. Subaru ficou surpreso por um segundo. Você não vai dizer que é coisa da minha cabeça? Eu não sei. Ela deu um passo mais perto também, mas se você está dizendo deve ser importante. Subaru ficou em silêncio. Por um momento, ele pensou em contar tudo. As mortes, os retornos, o medo, mas sua garganta travou. Deixa pra lá. Emilia franziu levemente a testa, mas não insistiu. Então me conta outra coisa. O quê? Sobre o seu mundo. Subaru piscou. Do nada. Ela sorriu. Você sempre evita falar dele e eu não evito. Evita sim. Silêncio. Subaru suspirou. Tá. Ele se sentou na grama. Lá tinha coisas diferentes. Emilia sentou ao lado, escutando. Tipo livros que explicam como o mundo funciona. Ela inclinou a cabeça. Magia. Subaru riu de leve. Não. Ciência. Tipo ele pegou uma pedrinha. Isso aqui. Soltou. A pedra caiu. Sempre cai. Por quê? Emilia olhou curiosa. Porque existe uma coisa chamada gravidade. Ela franziu a testa. Gravidade. Tudo puxa tudo. Quanto maior, mais forte. Quanto mais longe, mais fraco. Emilia ficou em silêncio, pensando. Isso é incrível. Subaru sorriu. Eu tentei usar isso na magia. Funcionou. Um pouco. Ele olhou para a mão. Mas algo tá interferindo. A sombra. Emilia se inclinou levemente. Interferindo como? Subaru abriu a boca, mas parou. Seus olhos focaram atrás dela. Uma sombra. Ali, atrás dela. Alta. Imóvel. Observando. Subaru travou. Emilia não se mexe. Ele levantou lentamente. O coração disparado. Fica parada. Ele deu um passo. A sombra não se moveu, mas parecia mais próxima. Subaru avançou rápido. Sai daí. Ele puxou Emilia, e virou o nada. Silêncio. Só o jardim, o vento, e o som da respiração dele. Sinal de alerta. Realidade distorcida. Subaru. Emilia estava confusa. O que foi isso? Subaru olhava ao redor, desesperado. Tinha alguma coisa. Onde? Atrás de você. Silêncio. Não tinha nada. Ele congelou. O quê? Não tinha ninguém. Subaru deu um passo para trás. Eu vi e tinha uma sombra. Tava olhando. Sua voz começou a falhar. Reação de Emilia. Emilia se levantou e segurou o braço dele. Subaru. Respira. Não tinha nada lá. Ele olhou para ela, confuso, assustado. Eu não tô louco. Eu não disse isso. Ela apertou levemente o braço dele. Mas você está com medo. Silêncio. Subaru desviou o olhar. Percepção. Ele olhou novamente para o espaço atrás dela. Nada. Mas a sensação ainda estava lá. Fraca, mas presente. Como se estivesse rindo. E então Subaru entendeu. Seu corpo gelou. Ele falou baixo, quase sussurrando. Isso só aparece para mim. Silêncio.
Emilia não respondeu de imediato, mas não soltou ele, e dessa vez ela não tentou negar, porque pela primeira vez, ela também começou a sentir que algo não estava certo. Capítulo 39. A biblioteca não responde. O silêncio da mansão nunca pareceu tão pesado. Cada passo ecoava no corredor como se denunciasse algo. Subaru Natsuki não estava com sono. Já fazia tempo, e isso estava começando a cobrar. Sua mente estava acelerada, mas ao mesmo tempo fragmentada. Eu preciso de respostas. Sua voz saiu baixa, cansada, mas firme. Ele parou diante da porta. Aquela porta, sem maçaneta. Beaco sem cerimônia ele entrou. Biblioteca. O cheiro de livros antigos o envolveu imediatamente. Poeira, silêncio e conhecimento. Sentada no meio daquele mundo, Beatrice. Como sempre, você voltou, suponho. Subaru não respondeu com sarcasmo. Não dessa vez. Ele caminhou até ela, parou, e perguntou: existe algo que o observa? Pessoas. Silêncio. Um silêncio diferente. Beatrice não respondeu de imediato. Ela não desviou, não ironizou. Ela ficou em silêncio. E isso já era estranho. Subaru travou. E então ela respondeu. Sim. O mundo pareceu parar. Subaru ficou completamente imóvel. O quê? Beatrice fechou o livro lentamente. Existe. Pausa. Mas não deveria estar aqui. O peso da resposta. O coração de Subaru disparou. O que você quer dizer com não deveria? Beatrice levantou o olhar, mais séria do que nunca. Isso não pertence a este fluxo atual. Fluxo. Algo que deveria estar adormecido. Subaru engoliu seco. Eu tô sendo observado por isso. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Beatrice não negou. Sim, a verdade começa. O que é isso? Silêncio. Beatrice hesitou. Algo raro. E então espíritos amaldiçoados. Subaru franziu a testa. Espíritos, diferentes dos espíritos normais. Eles não protegem. Eles não equilibram. Eles consomem. Origem. Beatrice continuou. Há cerca de 400 anos. O tom dela mudou. Mais distante. Quando a batalha contra a bruxa ocorreu, o ar pareceu ficar mais pesado. O mundo se afogou em caos. Subaru ficou em silêncio. Morte, desespero, ódio, emoções humanas levadas ao extremo. Pausa. E do miasma gerado por isso seus olhos se estreitaram. Nasceram coisas que não deveriam existir. Espíritos amaldiçoados. Subaru sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Eles se alimentam disso. Sim, emoções negativas, medo, desespero, loucura. Quanto mais você sente, mais forte eles ficam. Ligação com Majus. Subaru respirou fundo. E isso tem a ver com Majus? Beatrice respondeu. Alguns Majus evoluíram a partir disso. Outros foram corrompidos. E existe um tipo. Pausa. Que voa. Subaru travou. Ele lembrou. Do céu. Daquilo. Então é isso aquilo que eu vi. Beatrice completou. O Maju amaldiçoado. Ou algo próximo disso. Sinal de alerta. Maldição. Silêncio. E então Beatrice disse: você foi marcado. Subaru congelou. O quê? Você foi amaldiçoado. O mundo pareceu pesar por ele. Subaru deu um passo para trás. Isso é ruim. Silêncio. Beatrice respondeu: não necessariamente. Subaru piscou. Como assim não necessariamente? Ela continuou: maldições não são absolutas. Você pode resistir a elas. Ou pausa. Ser exorcizado junto com elas. Subaru entendeu. Na hora. Isso significa morrer junto com ela. Exato. Silêncio. Pesado. Escolha. Subaru abaixou o olhar, pensando. Então ele levantou. Mais firme. Se eu resistir a essa coisa que tá atacando minha mente, seus olhos focaram. Eu posso vencer. Beatrice olhou para ele. Por alguns segundos. E então pode. Mas não havia conforto na resposta. Se não quebrar antes. O peso da verdade. Subaru riu. Fraco. Então é isso, ou eu enlouqueço ou eu sobrevivo. Beatrice não respondeu. Porque não havia o que dizer. Último aviso antes de sair. Beatrice falou. Subaru. Ele parou. Não deixe isso crescer. Quanto mais você teme, mais perto isso chega. Silêncio. Subaru assentiu. Entendi, mas no fundo ele sabia. Já estava perto demais. Fechamento. Subaru saiu da biblioteca. O corredor estava vazio, mas a sensação não. Ele olhou para o céu através da janela. Escuro, imenso, e então por um instante algo piscou lá em cima, observando, esperando. E agora Subaru sabia. Aquilo não era só um inimigo, era algo que crescia com ele, e quanto mais ele lutasse, mais forte aquilo se tornaria. Capítulo 40. Olhos no céu. A noite estava silenciosa demais. Não era o tipo de silêncio que acalma, era o tipo que observa. Subaru Natsuki abriu os olhos no escuro, sem surpresa, sem susto, como se já estivesse esperando. De novo, sua voz saiu baixa, quase vazia. Ele não tentou voltar a dormir, nem fechou os olhos. Porque agora ele sabia. Não adiantava. O chamado, a sensação estava lá, mais forte do que nunca. Não era só presença, era direção, como um fio invisível puxando sua mente.
Subaru se levantou. Sem hesitar, seus pés tocaram o chão frio, e ele começou a andar, sem pensar, sem questionar, apenas seguindo. Saída da mansão. O corredor estava vazio, as portas fechadas, todos dormindo, menos ele. Subaru atravessou a entrada, e saiu. O ar noturno o envolveu, frio, mas não o suficiente para despertar algo nele, porque algo dentro dele já estava mais frio. Céu aberto. Ele caminhou, passo após passo, até parar no campo aberto, sem árvores, sem sombras, apenas ele e o céu. Ele levantou o olhar e viu. O que observa não era mais um vislumbre, não era rápido, não era distante o suficiente. Aquilo estava lá, enorme, silencioso, uma silhueta que não deveria existir. Asas, mas não como de um pássaro, fragmentadas, irregulares, como feitas de ausência, e olhos, não visíveis mas sentido, diretamente sobre ele. Subaru não correu, não desviou, ele apenas o olhou. Colisão. E então algo aconteceu, não no mundo, mas dentro dele. Um impacto, como duas coisas ocupando o mesmo espaço, memórias, sensações, algo tentando entrar, algo tentando entender. Subaru apertou os dentes, mas não gritou, não conseguiu, porque sua consciência começou a afundar. Último pensamento. E então sua visão escureceu. É você, e tudo ficou preto. Dia seguinte o sol nasceu. Como sempre, indiferente, o mundo continuava, mas algo não. Despertar. Subaru abriu os olhos, lentamente, sem pressa, sem confusão, sem emoção. Ele se sentou, movimentos precisos, controlados, silenciosos. Mudança. Algo estava errado, não por fora, mas dentro. Seus pensamentos estavam organizados demais, seus sentimentos distantes. Entendi, ele disse, calmo, frio, como se tivesse aceitado algo. Encontro com Emilia no corredor. Emilia encontrou ele. Subaru. Ela parou. Algo estava diferente. Bom dia. Subaru respondeu bom dia, direto, sem energia, sem o calor de antes. Emilia piscou. Você dormiu bem? Sim. Mentira. Mas não parecia mentira. Parecia fato. Você está estranho. Subaru inclinou levemente a cabeça. Em que sentido? A pergunta foi neutra, fria. Emilia deu um passo para trás. Você parece distante. Subaru ficou em silêncio por um segundo, e então respondeu. Talvez eu esteja sem emoção, sem tentativa de esconder. Isso assustou mais. Pac. Percebe Emilia. Pac apareceu. Seus olhos sérios, muito mais do que o normal. Fique atenta. Emilia franziu a testa. Pac. Ele não tirava os olhos de Subaru. Algo mudou. Subaru não reagiu, como se não se importasse, ou como se já soubesse. Ampulheta com areia pela metade. Dias depois o tempo passou, e as mudanças começaram a aparecer, pequenas, mais claras. Subaru falava menos, reagia menos, sentia menos, mas agia melhor, mais rápido, mais preciso, mais eficiente. Sinal de alerta. Primeiras marcas. No terceiro dia Rin percebeu. Subaru com ela segurou o rosto dele. Isso, uma marca, descendo do olho, como uma lágrima, mas não era água, era escura, como sombra. Subaru não se moveu. Não dói, ele respondeu, calmo. Isso não tranquilizou. Segunda marca. Dias depois outra, nas costas, marcas finas, alongadas, como penas, mas não eram. Eram salbras impressas na pele. Fechamento. Naquela noite Subaru estava sozinho novamente, olhando o céu, mas dessa vez sem medo, sem hesitação. Seus olhos estavam vazios, e acima dele aquilo ainda estava lá, observando, mas agora havia algo diferente. Não era só interesse, era reconhecimento, e talvez posse.